Boa noite, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Vamos dar sequência hoje à série do mês de novembro, Discernindo as Tempestades. E eu quero convidar aos irmãos presentes aqui na igreja, aqueles que nos acompanham em seus lares, a que abram a palavra do Senhor no Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, e leremos a partir do versículo 35 até o final do capítulo 4. Marcos, capítulo 4, versos 35 a 41. Eu quero que a igreja faça essa leitura comigo. Vamos ler, irmãos? Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o dispersaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Clamando por Jesus na tempestade. Quero fazer uma pergunta a você. Até esse presente momento da sua história, da sua vida, já houve algum momento na sua caminhada nesta terra em que você estava em grande aflição, passando por algum momento muito difícil, e que aos olhos humanos era impossível você sair daquela situação, mas você clamou pelo nome de Jesus. Você suplicou o socorro do nosso Deus, e você pôde depois testemunhar para as pessoas: o Senhor me ouviu quando eu clamei por socorro. O Senhor estava assistindo àquele momento difícil que eu estava vivendo. Meu coração estava agitado como um mar revolto, mas o Senhor deu paz ao meu coração. Você certamente já deve ter passado por essa experiência. Eu já passei algumas vezes. E louvado seja o nosso Deus, que ouve o clamor dos seus servos. O Senhor veio ao meu encontro e aquietou a tempestade muitas vezes que estava dentro de mim, não era nem ao redor de mim. Você vai perceber que às vezes você não estará num ambiente tempestuoso, mas dentro de você há uma tempestade. Você precisa clamar pelo nome de Jesus. Semana passada nós entoamos um cântico, se eu não estou enganado, que diz: há momentos em que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Certamente você conhece essa passagem, já deve ter escutado muitas pregações, muitas exposições aqui em Marcos. Essa experiência que Jesus tem com os seus discípulos, ela também é registrada em mais 2 outros evangelhos, nos sinóticos ao todo: Mateus, Marcos e Lucas. João só relata a segunda experiência com os discípulos de Jesus, que nós veremos, se Deus permitir, no próximo domingo. Mas hoje, olhando para o texto de Marcos, nós haveremos de ver uma lição que Deus vai dar, e na verdade Jesus dará aos seus discípulos que estão atravessando ali o mar da Galileia. Rapidamente, para você entender um pouco o contexto deste evangelho. O evangelho de Marcos é considerado talvez o evangelho mais claro, mais rápido, mais objetivo, até pelo número de capítulos.
Mas você vê a narrativa do Evangelho de uma forma interessante. No capítulo 1, de forma bem rápida, Marcos ele não faz menção, por exemplo, daquilo que temos em Mateus, em Lucas, sobre o anúncio da chegada do Messias, ou o registro do nascimento do Messias, mas ele já começa a falar de ministério de João Batista, do batismo de Jesus, ele começa a falar de muitas curas, de muitos sinais que Jesus faz. Mas uma coisa que me chama a atenção no Evangelho de segundo Marcos é que ele faz questão de frisar que a grande parte do ministério terreno de Jesus se deu, sabe em que região? Na Galileia. E todos os discípulos, todos os apóstolos que serão chamados por Jesus são da Galileia. E ele trabalha muito naquela região. E o mar da Galileia então será um cenário muito interessante durante o ministério de Jesus. Você sabe que a vocação dos discípulos se dá naquele lugar. O mar da Galileia, que não é mar, como você está acostumado a pensar, um mar de água salgada, mas era água doce. Ele era grandioso para aquela época, e o mar da Galileia, que existe até hoje, é de água doce. Ele recebe água do Rio Jordão. Era um local de grande economia para as pessoas por causa da pesca. Por isso que é nas margens do mar da Galileia que o Senhor vai comissionar Pedro e seu irmão André, Tiago e João. O Senhor chama os apóstolos, em muitos momentos o Senhor faz milagres e curas e ele ensina a multidão naquele lugar. Então você vê no capítulo 1 e também no capítulo 2, já na cidade de Cafarnaum, aonde Jesus vai morar. Jesus é de Nazaré, mas ele fica na região de Cafarnaum. Outros apóstolos moram nessa mesma região. Mas haverá um momento, a partir do capítulo 4, que Jesus volta à beira-mar. E eu quero convidar você a olhar comigo aí o primeiro versículo do capítulo 4 de Marcos, aonde diz assim: voltou Jesus a ensinar à beira-mar. Então era um costume do nosso Senhor Jesus ensinar à beira-mar. E reuniu-se numerosa multidão a ele. E o que Jesus faz então para conseguir falar com aquela multidão? De modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. Eu já disse isso aqui numa outra ocasião. Não havia microfone sem fio, nem aparelhos para amplificar a voz de Jesus naquela época. Ele se valeu do movimento das ondas, o vento que fazia, para a sua voz chegar até os ouvidos daquela multidão que estava na praia ou ali nas imediações do mar da Galileia. O Senhor Jesus certamente não ficava gritando a plenos pulmões, mas ele falou de tal forma que todos escutavam. Tamanho é a sabedoria, porque ele é o criador de todas as coisas. Ele criou também essas questões do som, e nós sabemos que ele usou muito bem isso no seu ensinamento. Uma outra característica que nós aprendemos com Jesus nesse texto e em outros lugares do Evangelho é que, via de regra, quando Jesus se assenta para ensinar, o ensinamento é longo. Nós temos, por exemplo, o maior sermão que Jesus já pregou, que é o Sermão do Monte. Aí não foi na beira-mar, mas se assentou ao monte e ele ensinou a multidão. Aqui, Jesus vai utilizar esse ensinamento, então, ali de novo, à beira-mar, para, através de 4 parábolas, ele ilustrar em que consiste o seu reino. E nós temos, então, no capítulo 4, Jesus dentro do barco, assentado no barco, um pouco afastado da margem, falando para a multidão, e ele passou a ensinar aquela multidão através de parábolas. E aí sim, no texto em que nós já lemos nessa noite, diz: naquele dia, sendo já tarde, ou seja, bem no cair da tarde, Jesus agora dá uma ordem para os seus discípulos: vamos passar para o outro lado. Se vocês quiserem continuar a leitura em Marcos, vocês verão que do outro lado estará a cidade de Gadara. E Jesus vai até lá com seus discípulos por causa de uma pessoa. Talvez alguém diria assim: mas quanto esforço, ainda mais sabendo o que vai acontecer pelo meio do caminho, né? Nós sabemos porque nós já lemos o texto, mas naquela época os discípulos não sabiam. E os discípulos então entenderam que Jesus estava dando essa ordem, e eles então começam a se despedir da multidão. Jesus nem sai do barco. Preste atenção, é bem interessante quando você vai lendo pausadamente a Bíblia, você vai prestando atenção em detalhes. Lá no versículo 1 do capítulo 4, Jesus entra no barco, se assenta, ele passa o dia inteiro assentado no barco, e já está declinando o dia, ele nem sai do barco. Os outros discípulos entram no barco e atendem a ordem de Jesus:
passemos para o outro lado. Grave essa questão que certamente você já ouviu, mas eu quero que nessa noite você atente para isso. Quem é que está falando, passemos para o outro lado, irmãos? É Jesus. Não é Pedro, que tem experiência de pesca, de travessia, ou os outros discípulos. Jesus é quem disse, passemos para o outro lado. O texto nos informa que eles então entraram no barco. Outra informação interessante que somente aqui em Marcos há esse registro e essa observação. Finalzinho do verso 36. E outros barcos o seguiam. Então vamos pensar aqui. Vai acontecer daqui a pouco o que aqui? Um vendaval, uma tempestade, muitos ventos fortes soprando naquele lugar da Galileia. Até há uma explicação até pela região. O mar da Galileia ficava abaixo do nível do mar. Havia uma cadeia de montanhas e isso causava muitas vezes essas tempestades de ventos. Mas nós já sabemos, conforme nós já falamos semana passada isso, que quem está no controle de todas essas questões climáticas é o nosso Deus. Ele é o Criador de todas as coisas, Ele dá ordem aos ventos, Ele diz quando o mar se aquieta e quando o mar se agita. Então, interessante, Jesus diz para os discípulos, vamos atravessar para o outro lado. Os discípulos obedecem, os discípulos entram no barco, mas outros barcos seguem Jesus. Então você deve criar essa cena na sua mente. Não é só o barquinho onde está Jesus e os discípulos que está atravessando o mar da Galileia. Outra coisa é que nós cantamos, às vezes até de forma errada. Pedro, Tiago e João no barquinho, Pedro, Tiago e João no barquinho, no mar da Galileia. Não era só Pedro, Tiago e João no barquinho, eram todos os apóstolos. Todos estavam lá. A gente fala mais de Pedro, Tiago e João porque dos 12 o Senhor trabalhou mais com esses 3, mas a gente precisa ser fiel ao texto. Não eram apenas 3 não. Então podem cantar, se você quiser cantar essa música aí você vai ter que ajeitar a letra, né? Todos os 12 estão no barquinho, todos os 12 estão no barquinho. Aí vai, no mar da Galileia. Não deixa os outros 9 de fora não, tá bom? Mas isso é muito interessante. Outra frase para você ficar lembrando aí o tempo todo da mensagem. Primeiro é a ordem de Jesus. Passemos para outra margem. Segunda informação importante. Tem outros barcos no mar da Galileia fazendo a travessia. Eles começam a travessia. Certamente não demoraria muito. Mas o verso 37 traz uma informação para nós. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Então, uma situação que provavelmente os pescadores agora, apóstolos, discípulos de Jesus, já tinham enfrentado. Eles que viviam da pesca, que tinham seus barcos, suas empresas de pesca, certamente já tinham enfrentado situações adversas como esta. Mas, interessante, será que Jesus não sabia que essa tempestade ia aparecer aqui? Claro que sim. Eu até posso afirmar, sem sombra de dúvida, que quem mandou essa tempestade nesse dia foi Ele mesmo. Porque Ele tinha um objetivo. Às vezes o Senhor nos coloca em situações para provar a nossa fé. Eu não vou trabalhar muito esse aspecto do teste da nossa fé, porque vou trabalhar isso, se Deus permitir, no próximo domingo. Mas aqui também cabe dizer isto. O Senhor vai provar a fé dos seus discípulos através dessa tempestade. E isso não é diferente comigo e com você. Às vezes, ainda que eu não goste de sofrer e nem você goste de sofrer, nós haveremos de enfrentar dissabores, enfrentarmos algumas tempestades, alguns vendavais, ainda que você diga, mas eu não estou no mar da Galileia, eu não estou dentro de um barco, mas você é capaz de fazer a correlação e entender que às vezes são outras circunstâncias que te agitam, são outros problemas que deixam a sua vida em tempestade. Mas o que você jamais deve se esquecer é, eu não estou só. Jesus está comigo no barco. Aliás, pegando a ajuda aqui dos irmãos da minha geração aí, tem um cântico que a gente chamava até de corinho. Vamos cantar ele? Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal.
Passa o temporal, passa o temporal, com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal. Cristo estava no barco. Eles eram experientes, mas parece que essa tempestade ela é um pouco mais agressiva. Assustam até os experientes pescadores que estão com Jesus no barco. Outra coisa interessante para aqueles que ouviram a mensagem semana passada sobre Jonas, que tiveram a oportunidade de estudar Jonas essa semana. Jonas foi para o porão do navio fazer o que mesmo? Só que o sono de Jonas, que sono que era? Era o sono da irresponsabilidade, certo? Tem um outro profeta nesse barco que está dormindo. Quem está dormindo agora? O profeta dos profetas, Jesus. Mas é o sono da irresponsabilidade? Você conseguiria dormir num barquinho que sacolejasse de todo lado para o outro, no travesseiro ainda que já devia estar encharcado de água, porque a água estava entrando dentro do barco? Ele está dormindo, não sei se ele roncou, mas estava dormindo. Sabe aquela ideia, sei que quem tem criança aqui ou quem já teve, já brincou de fingir que estava dormindo com filho e filha, né? Você finge, aí seu filhinho vai lá e abre o seu olho, levanta o olhinho, né? Você fala, finge, para ver se ele dorme. Quem tem criança que troca a noite pelo dia, né? A criança vai lá no quarto, papai, não filho, vamos dormir, aí dorme, né? Dorme aí, mas às vezes não dá jeito, ele vai, puxa a coberta, mas aqui Jesus não estava fingindo. Eu creio que Jesus dormiu sim, até porque, gente, Jesus era 100% homem, 100% Deus. Jesus se cansava, Jesus precisava descansar. Talvez você diga, mas que hora para Jesus dormir no meio de uma tempestade? Mas estava calmo. Não havia nenhuma previsão de que o mar ia ficar revolto de repente. Então, Jesus está no barco, dormindo. Talvez os discípulos devessem olhar aquela cena e falar assim, calma gente, calma, olha o mestre aqui. O mestre está conosco. Jesus está no barco, por que temer? Por que desesperar-se? Ele está no barco. Mas o mar continuou agitado. O texto diz para nós, irmãos, no versículo 38, que Jesus está dormindo e que Jesus está com o travesseiro ali, mas eles vão até Jesus, outros lugares, a voz até mais enfática, mestre, o Senhor não se importa que nós vamos perecer, o barco está afundando, está enchendo de água, está entrando mais água, a gente não está vencendo essa tempestade. Se eu estivesse dormindo neste barco, dificilmente eu já estaria acordado, né? Certamente. Mas se eu estivesse dormindo e alguém gritasse para me acordar, eu não ia acordar talvez calmo, sereno e tranquilo. Eu já ia acordar apavorado. O que foi? O que foi? O que foi? Mas a palavra de Deus diz que o Senhor levantou e se dirigiu ao vento. E aí, meus irmãos, ele só disse assim, acalma-te, emudece. E a tempestade se transformou em bonança. Jesus vai ainda passar outras lições para os discípulos nesse episódio, nessa situação. Mas eu quero que você olhe comigo aqui para o texto e pense um pouquinho nos outros barquinhos que estavam no mar da Galileia. Certamente eles também sentiram todo o impacto da tempestade, não sentiram? Eu disse semana passada, à luz do texto da Bíblia, que às vezes as nossas tempestades por desobediência provocam a tempestade na vida de outros. Mas agora aqui você vai dizer, mas eles não estavam desobedecendo. Eles estavam testando, ou sendo testados. Nós sabemos que muitas pessoas que seguiam Jesus tinham alguns motivos justos, queriam ouvir Jesus ensinar, queriam conhecer Jesus. Mas haviam muitos que seguiam Jesus por outros motivos. Porque Jesus multiplica pães e peixes, porque Jesus faz sinais, porque Jesus cura. Então essa tempestade também foi para provar a fé dos outros que estavam nos outros barcos. Às vezes, trazendo agora um outro aspecto que eu não trabalhei na semana passada, você vai atravessar uma tempestade na sua vida, você não está em desobediência, mas Jesus está testando a sua fé, mas através dessa turbulência que você vai atravessar, Deus também testará a fé das pessoas que estão ao seu redor, dos membros da sua família. Vamos começar pela sua casa. Às vezes é o marido que está enfrentando uma tempestade,
Talvez você diga, minha esposa não tem nada a ver com isso, mas ela vai passar pela tempestade junto com você. Às vezes é um filho, às vezes são os filhos, às vezes é um membro da família, e nós sofremos juntos. Nós estamos orando por irmãos enfermos da nossa igreja, ou por familiares de irmãos da nossa igreja que estão enfermos, e a enfermidade, quando ela entra numa casa, toda a família sofre, porque o mar fica revolto, e certamente você já passou por isso. Isso aconteceu na minha vida, na vida da Rosângela, com os nossos filhos, e você já teve experiências assim, mais antigamente e mais recentemente. A questão é, irmão, se Cristo está no barco, eu poderia dizer, Senhor, eu estou perecendo. É claro que uma coisa bonita nesse texto diz, eles não clamaram para qualquer outro, eles clamaram para a pessoa certa, eles clamaram por Jesus, e eles disseram um clamor até desesperado: mestre, não te importa que pereçamos? Nós vamos morrer. Não tem momentos na nossa caminhada, na nossa jornada, que parece que a gente esquece que Jesus está conosco? Quem participou aqui, ou quem acompanhou o culto que foi celebrado na Igreja da Penha, sobre a Reforma Protestante, no último dia 31 de outubro, o reverendo Roster, pastor da Igreja Unida, ele estava pregando uma passagem muito sublime da Palavra de Deus lá no livro de Isaías, mas no final da mensagem dele, ele lembrou uma história, que ela não tem base bíblica, ela ilustra uma realidade. Tem gente até que fala, pastor, essa história aí não é muito de cunho cristão, mas você vai saber usá-la como uma ilustração. É a história da famosa mensagem pegadas na areia. Quantas pessoas não conhecem essa história? E que você diz que em vários momentos da sua vida você enxergava sempre dois pares de pegadas na areia. A sua e a outra de quem era? De Jesus. E você lembra de momentos da sua casa em que vocês celebraram festas, a chegada de um filho, o dia do seu casamento, o aniversário, uma formatura, e você vê Jesus com você celebrando, mas de repente, momentos mais difíceis na sua vida, que você faz uma retrospectiva, você olha para trás e só vê um par no chão, e você diz, meu Deus, nos momentos mais difíceis da minha vida, Deus me abandonou. Só vejo agora um par de pegadas na terra, ou na areia. E ele vai reclamar com o Senhor, poxa vida, Senhor, nas horas mais angustiantes, quando o mar ficou revolto, quando a tempestade assaltou a minha alma, o Senhor me abandonou. E o que é que o Senhor vai falar para ele, naquela história ilustrada? Não, eu nunca te abandonei. Você sabe de quem são aquelas pegadas? Não são suas, são minhas, porque naquele momento mais difícil da sua história, você estava nos meus braços, eu te carregava. Você crê que Deus faz isso conosco ainda hoje? Qual foi o primeiro salmo que nós lemos essa noite? Salmo 23, liturgia também prepara você para o culto e para a mensagem. Toda vez que você vê as leituras aqui, pensa, tem alguma coisa sinalizando o que vai acontecer na pregação. O Salmo 23 é lindo, não é? Até o presbítero Valdir falou assim, não vai faltar nada, não vai faltar nem a angústia, porque tem gente que pensa assim, não vai faltar os pastos verdejantes, não vai faltar águas para refrigerar a minha alma, mas também não vai faltar o vale da sombra da morte. E quando eu estiver lá no vale da sombra da morte, eu tenho que fazer o quê? Desesperar? Não temerei, porque tu estás comigo. A tua vara ou o teu cajado, o teu bordão me consolam. Nós não estamos só, irmãos, ainda que tenha momentos na minha caminhada que a gente duvide dessa real presença de Deus. Ele prometeu que estaria conosco. O Salmo 27 também disse, o meu pai e a minha mãe me desampararem. Uma coisa que talvez vai ser assim, que absurdo, um pai e uma mãe abandonar um filho. Às vezes acontece. O Senhor me acolherá. Então o que nós precisamos aprender com esse episódio, com esse fato real na vida dos discípulos, juntamente com Cristo, é que eu e você não estamos isentos de também entrarmos no barquinho da vida e enfrentarmos mares revoltos, tempestades. De repente você diz, mas estava tudo tão tranquilo, a vida estava tão bela, eu estava feliz com tudo e com todos, o que aconteceu?
Às vezes Deus quer provar a nossa fé, para saber realmente em quem você confia, em quem você deposita a sua confiança, se são nas coisas que Ele mesmo te deu, ou se você tem que confiar nele, que é o provedor das coisas que Ele te deu. Por isso que às vezes proferimos frases infelizes. Eu já fiz isso também, para minha vergonha. Sabe, frases que você diz assim: se acontecer esse problema na minha casa, eu morro, eu prefiro morrer, é o fim. Você está querendo dizer o que para Deus com isso? Que aquilo que você possui, que você tem, se tirarem de você, você morre. É assim? Não, irmãos, não é assim. É claro que eu não estou desejando isso para ninguém. Alguns irmãos aqui sabem o que é lidar com uma enfermidade, com um diagnóstico de um médico que diz: não tem cura. É questão de meses. É claro que a palavra final sempre será de quem? Dele. Não é fácil você lidar com isso. Não é fácil. Mas se você tem a certeza que Cristo está presente no barco, e às vezes, irmãos, Deus ele trabalha no silêncio. Eu me lembro que o profeta Elias, quando foge para aquela caverna, levado por Deus, obviamente, Deus o coloca na boca da caverna e começa a falar com ele, passa fogo, passa vento, mas aí de repente veio um vento suave, quase que imperceptível, uma brisa gostosa, e Deus fala: o que você está fazendo aqui, Elias? O Senhor Jesus estava presente naquele barco, e quando ele acorda ou é despertado pelos seus discípulos, ele acalma o mar, porque ele é o Senhor de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele tem poder para promover às vezes um teste espiritual na minha e na sua vida, mandando tempestade. Mas ele também pode tirar a tempestade, da mesma forma que de maneira inesperada a tempestade veio, de forma maravilhosa a bonança chega, porque ele é Jesus e você não está sozinho. Mas o texto vai continuar. Quando tudo se aquietou e fez-se grande bonança, Jesus então vai se dirigir aos discípulos, fazendo duas perguntas. A primeira é uma pergunta exclamativa, né? Pelo menos está aí na minha Bíblia assim: por que sois assim tímidos? Timidez aqui não é aquela timidez: eu sou meio tímido, sabe, pastor? Eu sou tímido. Não é essa timidez não, viu, gente? É covarde. Aqui a palavra é outra. Por que você é tão covarde? Tem algum covarde aqui? Às vezes nós somos covardes. Às vezes o inimigo está diante de nós, ele é grande, ele assusta, e ele te diminui, ele diz que você não é ninguém, que você não é nada, e falta-nos muitas vezes as palavras que Davi proferiu a Golias: tu vens contra mim com espadas e lança e escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Não é Davi que derrubou Golias, você sabe disso fisicamente. Qualquer outra teoria que você quiser defender, como assim uma pedrinha girando numa funda vai derrubar um homem de mais de 3 metros? Foi o Senhor quem derrubou. Mas se você crê que o Senhor está no barco com você, no tempo dele, porque às vezes também a gente quer que a tempestade passe na hora que a gente quer, não é isso? Não aguento mais, Senhor, cessa, agora. E às vezes Deus diz: essa tempestade vai durar um pouco mais. Mas tem uma coisa linda: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Talvez a sua noite, meu irmão, minha irmã, seja uma noite longa. Talvez você esteja preocupado com alguma coisa, talvez você esteja de fato atravessando um vendaval agora, daqueles que te põem medo. Na última sexta-feira eu estava aqui na igreja, por volta das 18 horas, desabou o céu aqui na Zona Leste. Eu tive dificuldade para ir embora. Eu comecei a olhar ali, fiquei na salinha, fechei a porta, porque vento e tudo, imaginando o que estava acontecendo aí fora. E depois, quando eu fui embora, depois de 1 hora e pouca, eu vi os estragos no caminho retornando para casa. A força de uma chuva, de um vendaval. E o medo vem sobre nós, não é verdade?
Mas se você está confiando, você sabe em quem você crê, e você deposita a sua confiança nele, você não pode ser um covarde. Então Jesus está perguntando: por que você é covarde? Por que você é tão tímido? E aí ele vai agora pegar uma outra pergunta: por que vocês não têm fé? E a palavrinha fé é talvez uma das palavras mais utilizadas num país tão religioso quanto o nosso, né? Eu tenho fé. Mas tem gente que tem fé temporal. Não é temporal de tempestade não, sabe? É do tempo, do momento ali. Eu tenho fé que eu vou jantar hoje. Eu tenho fé que daqui a pouco eu vou para casa. Isso não é fé, gente. A gente tem que lembrar daquilo que está escrito lá em Hebreus. Eu não vivo pelo que eu vejo. Eu ando de acordo com as coisas que eu não vejo, mas eu creio que elas vão acontecer. O justo viverá por fé. Aonde entra a fé aqui? Vamos lembrar da frase que eu pedi para vocês guardarem no início da mensagem? O que foi que Jesus falou para os discípulos no final daquele dia? Passemos para outra margem. Jesus não disse que ia acontecer a tempestade, disse. Mas eu creio que se Jesus falou que a gente ia chegar do outro lado, a gente ia chegar. Não fui eu quem disse, é Ele. Então às vezes você duvida que você vai chegar no final dessa caminhada, que você vai conseguir completar a carreira, que você vai cruzar a linha de chegada. Sabe quem estará lá na linha de chegada te esperando quando você chegar lá? Ele, para coroar você com a coroa da vida. Mas Ele estará contigo também, não só lá na linha de chegada. Esse é o grande mistério de Deus. Ele não está na linha de chegada, mas Ele está também durante a jornada. Ele vai comigo, Ele me protege, Ele me anima, Ele me sustenta. E por isso eu posso cantar o cântico: com Cristo no barco tudo vai muito bem. Passa o temporal. Não sejamos aqui fazendo a faltar com a modéstia, mas hoje mesmo na classe dos jovens nós falávamos sobre Daniel. Será que Daniel não sentiu medo para entrar na cova dos leões? Por quê? Teria algum problema sentir medo? Mas isso não significa que ele perdeu a fé. Às vezes você fica assustado. Eu sei que isso vai de pessoa para pessoa. Às vezes eu posso te contar uma história agora e você diz: pastor, eu queria ser que nem essa pessoa, mas eu não sou. Calma. Não menospreze a sua fé, mas coloque ela em ação. Tem pessoas que às vezes estão indo para um centro cirúrgico, e às vezes você tem que ir lá, dar uma palavra de conforto, de calma. Às vezes não. Às vezes vem lá o anestesista e passa algumas instruções, vem o médico e conta como é que vai ser o processo. E aí: o senhor está bem? Estou bem. Mas o senhor não está com medo? Não. Sabe por quê? Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu sei que eu estou no vale da sombra da morte, mas eu não temerei mal nenhum. Por isso nessa noite o Senhor está falando para nós que quando a tempestade chegar, às vezes produzida por Ele mesmo, clame pelo seu nome, peça socorro para Jesus. Mas aqui também tem esse alerta: tomemos cuidado com a nossa incredulidade, com a nossa timidez, que na verdade é covardia, e com a nossa falta de fé. E é interessante que os discípulos ainda estão tentando conhecer quem é Jesus. Por exemplo, Jesus já tinha feito alguns milagres registrados aqui em Marcos, como eu já relatei. Ele conta as 4 parábolas no capítulo 4. Agora tem essa experiência, mas se você continuar a leitura comigo, olha só o que vai acontecer no capítulo 5 de Marcos. Ele chegará lá na terra dos Gadarenos, e ele vai libertar um homem possesso de uma legião de demônios. Jesus então está mostrando que ele não tem poder só para controlar o tempo, a natureza. Ele tem poder sobre quem? Sobre os demônios. Mas Jesus vai continuar mostrando para os seus discípulos que ele não tem só o poder, mas ele tem todo o poder, porque ele tem poder para repreender o mar, ele tem poder para expulsar demônios, e ele tem poder também, meus irmãos, para curar uma mulher enferma. Ele tem poder para ressuscitar a filha de Jairo. Isso está tudo aqui na sequência. Isso aqui é para provar uma coisa: ele tem todo o poder. Não precisamos duvidar de que o vento e o mar lhe obedecem. Mas a pergunta dos discípulos talvez seja a nossa também. Ficamos estupefatos: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Será que se eu e você estivéssemos naquele barco, nós também não faríamos um coro com aqueles discípulos? Meu Deus, a gente quando pensa que nós já sabemos definir a pessoa de Jesus, Ele sempre nos surpreende, e até hoje é assim.
Por mais que você saiba quem é Jesus, à luz daquilo que está revelado na sua palavra, posso dizer uma coisa? Foi revelado tudo acerca de Jesus na Bíblia? O que vocês acham? Foi revelado o necessário para que a gente creia. Você já leu o Evangelho de João? Querem ver comigo? Vamos lá. Último capítulo de João. Vamos lá no finalzinho, já estamos caminhando para o término da mensagem. Primeiro, nós temos aqui no capítulo 20 de João, versos 30 e 31. João 20, 30 e 31, falando do objetivo desse evangelho, João diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos. Olha, você conhece vários milagres que Jesus fez diante dos discípulos, inclusive o que nós vimos nessa noite, acalmando a tempestade. Mas o texto diz aqui: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Mas aí você também vai para o final, o último versículo do Evangelho de João, no capítulo 21, verso 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Talvez você diga, isso é uma hipérbole, né, pastor? Um exagero de expressão. A Bíblia foi escrita numa linguagem humana, mas é para dizer o seguinte: Cristo fez muito mais. Cristo é muito mais do que você diz ser quem é Cristo. Cristo tem capacidade de fazer muito mais do que Ele já fez, porque Ele é o Todo-Poderoso. E Ele tem poder para repreender o vento, Ele tem poder para libertar um endemoniado de Gadara, Ele tem poder para curar uma enferma, Ele tem poder para dar vista aos cegos, Ele tem poder para fazer um paralítico andar, Ele tem poder para purificar uma pessoa leprosa, Ele tem poder para ressuscitar uma pessoa dentre os mortos, Ele tem poder para salvar a sua vida. Portanto, quando a tempestade chegar, clame. Mas preste atenção no que Jesus fala com você, sobretudo aqui, na palavra: eu sou contigo, não temas, eu te sustento com a minha destra fiel, eu te ajudo, eu termino como eu comecei. Já houve algum momento na sua vida em que você estava passando por alguma aflição e que você clamou pelo nome de Jesus? Só você. Talvez você sabe dessa história, talvez você nunca contou isso para ninguém, mas Deus ouviu a sua oração, Deus enxugou as suas lágrimas. Aquela oração que você fez em secreto, ninguém viu, ninguém ouviu, você estava no fundo do poço, você disse: não há mais esperança para mim, mas você clamou, você suplicou, você gritou por Jesus e Ele te atendeu. Ele está hoje aqui para continuar ouvindo o nosso clamor. Eu não sei se tem alguém nessa noite com o mar agitado no coração. Talvez não seja num barquinho que você esteja nesse momento. Talvez a tempestade está na sua casa. Está tudo bem lá em casa? Como é que está a sua casa? Tudo jóia? Você vai voltar daqui a pouco para o seu lar na harmonia, na paz? Ou alguma coisa ficou lá que você teve que deixar para vir para cá e não está legal lá? Onde você trabalha? Está tudo bem? Pastor, agora o senhor pegou pesado, hein? Estou vivendo uma tremenda oposição lá na empresa. Estão querendo furar os meus olhos, apunhalando pelas costas. Eu estou por um fio, pastor. Eu estou mantendo a integridade, mas eu não sei até quando. O velho homem está querendo se manifestar. Põe o joelho no chão, então. Esse velho homem aí tem que... Morreu? Não morreu, não? Segundo Paulo, lá em Romanos, você já morreu com Cristo. Eu sei que você tem que fazer esse velho homem morrer todo dia, é o processo da santificação. Mas creia que Jesus, que estava naquele barco, até dormindo, para mim não é o sono da irresponsabilidade diferente de Jonas, mas é o sono do teste. Vou dar uma cochiladinha. Eu sei que eu resolvo esses problemas no estalar de dedos. Eu não sei resolver problema de tempestade. Alguém aqui sabe? Eu não tenho esse poder. Nem os filmes de Hollywood, né, que de vez em quando mostra lá gente que consegue controlar a tempestade, só no cinema mesmo.
mas eu conheço alguém que repreende a fúria do mar e tudo se aquieta. Esse alguém é o nosso bendito Salvador, o Senhor Jesus. A Ele toda a honra e toda a glória, em nome dEle. Amém.